Bom dia a todos, graça e paz. Pode assentar. Mais um dia que o Senhor fez. Quem está feliz hoje? Poder acordar, poder vir à casa do Senhor, aprender da palavra, ser renovado. Eu creio que nós vamos sair daqui renovados pelo poder do nome de Jesus. Amém? Quero também cumprimentar você que está aí na sua casa, acompanhando essa transmissão, ou de onde você estiver, que o Senhor Jesus possa falar fortemente ao seu coração. Amém? Bom, hoje eu quero meditar com vocês a respeito de um livro. Talvez alguns conheçam, outros não, mas é o livro de Eclesiastes. Quem já ouviu falar? Eclesiastes. É um livro de sabedoria, é um livro que contém, assim, talvez para alguns, um conteúdo que é um pouco difícil de entender, mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer a revelação para nós nessa manhã. Amém? Então, por favor, se você tiver a sua Bíblia aí, seu celular, você pode abrir no livro de Eclesiastes e a gente vai meditar juntos nesse livro. Eu vou percorrer por alguns capítulos. Na verdade, Eclesiastes ele tem 12 capítulos. Então, a gente vai percorrer por ele, vai ler alguns, vai meditar, vai trazer um entendimento. Eu creio que o Espírito Santo vai revelar a nós a sua palavra nessa manhã. Amém? Antes de nós entrarmos propriamente no livro, eu quero conversar rapidamente aqui umas coisas com vocês. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, mas em algum momento da vida, já passou por uma crise existencial? O que é isso? Meu Deus, para que eu nasci? Qual o sentido da minha vida? Para que Deus me criou? Qual o propósito da minha vida? Hoje, muito se fala sobre propósito, é ou não é? Você vê por demais aí os coaches falando, né? Se você não viveu o processo, você não vai viver o propósito. Isso é uma verdade. Mas o que é o propósito? Qual é o propósito? Aí você olha assim para as pessoas à sua volta e fala, poxa, as pessoas parecem ter isso muito bem definido, né? Poxa, fulano sabe o que ele quer da vida, ele sabe o sentido da vida dele. Parece que só você não sabe o seu propósito. Você fala assim, meu Deus, parece que eu estou perdido nesse monte de informação. Muitas pessoas se sentem assim. Algum momento da nossa vida nós nos deparamos com esse tipo de reflexão. Para quê? Qual o sentido? Qual o propósito? Você sabe o seu propósito? Você sabe o sentido, aquilo que dá sentido, aquilo que dá valor à sua vida? Por isso nós vamos meditar no livro de Eclesiastes. E por que eu quero meditar com você nessa manhã a respeito do livro de Eclesiastes? Esse livro, ele é atribuído a Salomão, mas na verdade há um autor que escreve o livro. Esse autor é desconhecido. E ele reúne, ele pega as palavras do rei Salomão e ele apresenta essas palavras e no final do livro, esse autor ele apresenta uma conclusão de tudo aquilo que o mestre, que é chamado aqui, você não vê aqui o nome de Salomão escrito no livro, mas você vê alguém denominado mestre ou professor. E então esse autor apresenta esse personagem e ele começa a, vamos dizer assim, catalogar os pensamentos e as experiências desse mestre, desse professor, e no final ele dá uma conclusão. Ou seja, ele está mostrando uma ideia para a gente. E nós vamos percorrer o livro de Eclesiastes caminhando junto com o mestre ou esse professor, e ele vai buscando em cada, vamos dizer assim, área da vida humana, ele vai buscando sentido e propósito.
Se você ler o livro de Eclesiastes, eu acredito que muitos de vocês, alguns, devem ter pego esse livro para ler e começou a ler e não entendia nada. Ou então, parece ser um livro assim que traz aqui uma tristeza. Você vai lendo assim, parece que, meu Deus, por que ele fala isso? Parece que há uma crise existencial do mestre ou do professor no livro. Parece que ele está buscando e ele não acha. Ele está buscando o sentido, o propósito da vida dele e ele não encontra. Talvez seja como eu ou você que está aqui nessa manhã, buscando um sentido e um propósito para a vida. E nós vamos ver. Então, você vai ver já no capítulo 1, no verso 1, esse autor apresentar o mestre. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Aí olha só, no verso 2, ele já começa o livro, vamos dizer assim, olha o que o professor ou o mestre fala. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Você vem todo animado para pegar a palavra de Deus, eu vou ler, eu vou ser renovado, e você chega e se depara com uma crise existencial, nada faz sentido. Aquilo é igual um balde de água fria na gente, quem concorda? Meu Deus, que confusão! Mas é necessário nós termos um entendimento. Eclesiastes é um livro chamado de sabedoria. Então você tem que ter uma visão a respeito dele. E nós vamos ver que visão é essa. Eu falei aqui que ele já começa no capítulo 1 falando, nada faz sentido. Essa é a minha versão aqui, ou melhor, a minha versão aqui, que é a NVI, ela traz que grande inutilidade. Inutilidade, uma coisa que não tem utilidade alguma, não tem sentido, não tem propósito. Talvez a sua versão, se for Almeida, ela está assim, tudo é vaidade. Quem está? Vaidade. Tudo é vaidade. Outra versão, eu acho que a NVT, ela traz, nada faz sentido. Nada tem sentido. Eu acho que a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela traz tudo é ilusão. Você percebe que há diversas palavras nas nossas traduções em português? A gente já viu inutilidade, sem sentido, vaidade e ilusão. 4. Mas será que vaidade é a mesma coisa que ilusão? Ou vaidade é a mesma coisa que sentido? A gente tenta, através dessas traduções, a gente se aproximar ao máximo do que o autor quer dizer, ou melhor, do que o professor, o mestre quer dizer. E você vai ver essas palavras, dependendo da sua versão, ela apareceu no livro de Eclesiastes cerca de 38 vezes. Se Eclesiastes tem 12 capítulos, é a média de 3 vezes a palavra por capítulo. Você vai ver ele falar isso o tempo todo. Nada tem sentido, nada tem sentido. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nada, vamos dizer assim, tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão. Você vê ele percorrer todo o livro falando essa expressão. E é muito interessante que a palavra que é usada aqui, o hebraico é rebel ou revel. E sabe o que quer dizer isso? Fumaça, vapor. Vapor. Você vai ver o livro de Eclesiastes, a partir do capítulo 1, né, você vai ver o mestre buscar, vamos dizer assim, em tudo que é almejado, vamos dizer assim, pela parte do homem, tudo que o homem anseia na vida, vamos dizer assim, os picos
do sucesso humano, você vai chegar e vai ver que o mestre ele vai percorrendo, e ele sobe o pico de cada um desses pontos. E ele chega lá e fala assim: tudo é rebelde, tudo é vaidade, tudo sem sentido, tudo é inutilidade. Aí ele chega e desce, e vai no outro pico, e chega aqui, é só isso, é sem sentido. E ele vai, e o outro, é sem sentido, é sem sentido. E ele vai percorrendo em cada uma dessas áreas. Ele começa falando no capítulo 1 sobre a sabedoria humana, o conhecimento. E ele chega e conclui que o conhecimento humano não tem sentido. Aí ele não para por aí, ele vai e sobe ao outro pico. E que pico é esse? No capítulo 2 você vai ver ele subir no pico dos prazeres. Ele fala que ele não se negou a prazer algum, tudo ele buscou experimentar. Você vê que ele não se negou a nada. A riqueza, a extravagância. Imagina você no palácio, imagina ter um enfeite ou as coisas mais, vamos dizer assim, supérfluas, vamos falar, um valor incalculável. É o que ele tinha. Ele se entregou aos prazeres. Ele buscou na arte. Ele buscou em várias coisas o sentido e o propósito da vida. E quando ele chegava lá, ele falava: nada tem sentido. Olha só o que ele diz no capítulo 2, no verso 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu só quero pincelar aqui o que ele fez. Olha só, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Essa é a conclusão dele nesse pico do monte, no capítulo 2. E você vai ver ele percorrer por várias áreas da vida humana. Você vê ele buscar sentido no poder, na influência. Até mesmo em várias áreas, como, vamos dizer assim, numa vida comum. Vamos dizer assim, então eu não vou me dedicar aos grandes projetos. Você sabe que muita gente tem um medo de ser, vamos dizer assim, entre aspas, um Zé Ninguém. Lembra quando alguém já viu aqui as pirâmides do Egito? Quando o faraó, ele construiu aquilo, a ideia dele era fazer o seguinte: eu quero que todo mundo se lembre de mim depois da morte. Então, construiu um grande monumento. Tem gente que tem medo disso. E então Salomão vai percorrendo, ele fala assim: olha, então uma vida tranquila, ser bonzinho, ou você viver ali, só comer, beber e desfrutar da vida normal, isso vai dar sentido à minha vida. E ele descobre que também é inutilidade. Aí ele faz uma confusão na nossa cabeça. Meu Deus, se tudo é sem sentido, se tudo é inútil, o que vale a pena viver?
Não embaralha a cabeça quando a gente começa a pegar um livro desse e ler? A gente vai meditar aqui e vai descobrir como deve ser entendido esse livro. Sabe, como eu disse, o sentido da palavra é vapor, a fumaça. E é isso que ele fala que é a vida humana. Sabe o que é uma fumaça? Vamos dizer assim, uma fumaça densa, você olha assim, e ela parece que ela tem, vamos dizer assim, você consegue pegar ela. Quem concorda? Aí você vai e olha, nossa! Aí quando você vai para agarrar, não tem nada. É esse o sentido da palavra. E quando Salomão, ele vai e vê, então, nos grandes feitos, nas riquezas, eu vejo que dá para segurar, eu vou ver um sentido para a minha vida. E ele vai. Não pega. Não, deve ser nos prazeres, desfrutar a vida. Vou viver uma vida de eternas férias. Então eu vou. E nada faz sentido. E você vê a angústia do mestre ou do professor, não vendo sentido em nada. Ele começa a observar, você vê um crítico, vamos dizer assim, ou uma análise de toda a realidade humana, e ele não vê sentido em nada. Sabe uma das coisas que ele, e se você olhar no ponto de vista dele, você também concorda comigo que não tem sentido? Eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque o livro, se a gente fosse, vamos dizer assim, fazer um estudo grande dele, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Mas eu sei que você deve estar com fome, daqui a pouco você vai querer almoçar, né? Mas olha só, no capítulo 3 do livro, ele já vê algo que não faz sentido para ele também, que é que o homem não consegue controlar o tempo. Não controla. O livro, vamos dizer assim, é conhecido, principalmente os versículos mais famosos do livro é o capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Você vê, a gente usa a parte da reflexão ali, e a gente fala assim, não, é tempo para isso, tempo para aquilo. Realmente, há um tempo para tudo. Mas o que ele está dizendo é que ele não controla o tempo. O homem quer viver mais, mas parece que o tempo não ajuda. E ele fala que Deus controla o tempo. Pensa comigo, muita gente tinha o plano, eu vou viajar ano que vem, eu vou juntar dinheiro, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir um negócio, vou fazer isso, vou sair com a minha família, eu vou mudar, mas de repente você é pego de surpresa por uma pandemia. Ou então você se depara com uma situação que impede você. O homem não controla o tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E você vai ver no versículo, se eu não me engano, versículo 11 do capítulo 3, o mestre, o professor, dizer que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Ou seja, o homem quer viver muito. Mas ele não compreende as coisas que Deus fez. Aí a gente está naquela sede de vida, né? E a gente olha a vida humana e a gente vê aquele vapor. E a gente vai tentar pegar e de repente já não é mais. A vida passou. Aí você vai e, não, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou seguir essa carreira, e você luta e trabalha, e se esforça, e quando chega lá, a sua idade já passou, você já não tem mais força para desfrutar.
as costas já começam, né? A visão já começa a não ajudar. O tempo pega todo mundo. Sim ou não? Quantos lembram da sua vida que há 10 anos atrás? Parece que foi ontem. O tempo pega todo mundo. Quem fez isso? Deus. Aí você lê versículos aqui, por exemplo, quando o mestre fala assim: o que é torto não pode ser endireitado, ou o que o homem tenta acrescentar não pode ser mudado. Na verdade, não é que Deus não pode fazer, a gente olha nessa ótica, né? Mas é nisso, o homem não tem como mudar o tempo que Deus estabeleceu. Alguém aqui consegue impedir que a noite chegue hoje? O dia nasce amanhã? Ninguém. Está todo mundo sujeito a isso, ao tempo. E sabe o que mais intrigava aqui, ou o que mais trazia vamos dizer, uma crise no mestre ou no professor? Uma das coisas que também o tempo faz, nós nos tornamos esquecidos. Olha só, você sabe, vamos dizer assim, o nome do seu tataravô? Isso quer dizer que o seu tataraneto não vai lembrar de você. Olha, já parou para pensar nisso? Daqui a algumas gerações, ninguém vai se lembrar da gente. Por mais que você foi uma pessoa influente, uma pessoa que fez, que realizou, vou deixar o meu nome, um legado. Sabe a importância de José no Egito? Se não fosse por José, o mundo da época não ia para frente, teria acabado. Todo mundo ia morrer de fome, inclusive a nação de Israel. Mas, naquele propósito, naquele tempo, Deus enviou José ao Egito. E então o tornou governador sobre toda a terra. Uma pessoa muito importante. Abaixo do faraó era José. Mas a Bíblia nos diz que passou o tempo, as gerações vieram e ninguém mais se lembrava de José. Tanto é que o Egito começou a perseguir ou escravizar o povo hebreu. Tem alguém aqui maior que José? Se a gente olhar nessa ótica, quem somos nós, né? Isso não dá uma aparente assim, uma crise existencial? Meu Deus, ninguém vai lembrar de mim. O tempo vai apagar. Crise. Meu Deus, qual é o propósito da minha vida? Sabe outra coisa que intrigava ou fazia a reflexão, a experiência do mestre que ele observa sobre o trabalho e as riquezas? Por exemplo, você vai ver no capítulo 2, ele fazer uma reflexão a respeito de todo o trabalho, de todo o esforço que ele teve ao longo dos anos. E aqui, esses relatos de Salomão, ele já tinha uma certa idade avançada, ou seja, ele já experimentou tudo, ele já passou por tudo. E olha só o que ele fala. Por isso, quando ele começava a fazer essas reflexões, ele entrava em desespero, ou vamos dizer, ou melhor, ele ficava numa crise. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Isso capítulo 2, verso 17. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol,
pois terei que deixá-las para aqueles que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. É ou não é? Pensa. Ele falando assim, eu gastei a minha vida inteira trabalhando arduamente. Já viu aquela pessoa que rala, deixa aquela herança para a próxima geração, e eles não sabem, vamos dizer assim, diferenciar a mão da esquerda da direita, e joga tudo fora. Não faz sentido. Você vê também, ele vê que a riqueza, ou aquilo que muita gente acha que o propósito da vida é, Deus quer que eu tenha minha casa própria, que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu... A pessoa busca, então o propósito da minha vida é eu ter riqueza. E ele faz a reflexão. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Já viu? A pessoa está ganhando X valor. Aí ela tem um padrão de vida. Ela ganha 2X, ela gasta os 2X. Aí ganha 10X, ela gasta os 10X. Aumenta o padrão. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que se obtém de todo o esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Não dá, parece que cada vez que o mestre vai fazendo essa reflexão, é como se fosse um soco no nosso estômago. Parece que ele vai batendo assim na gente, pá! A gente vai construindo os castelinhos de areia da nossa vida, né? Bonitinho, né? A gente vai assim, aí, não, o dinheiro, eu vou construir uma vida assim, ou não, eu vou curtir assim, os prazeres da vida e tal, e de repente isso, aquilo... Aí vem o mestre, o professor e uau, em cada castelinho de areia nossa. Isso que ele faz. Sabe o que ele falou aqui? A frase que todo mundo costuma ouvir, né? Caixão não tem gaveta. Ninguém leva. Hoje há um mal terrível que atinge, vamos dizer assim, a igreja. É muito ensinado que Deus, na verdade, é um prestador de serviço do homem. Onde ele vai e o homem só pega Deus de escada para ele conseguir o que ele quer. Aí fala assim, não, você está vivendo um processo... Eu quero ser uma mulher transformada. Ela gasta mais do que ganha. A pessoa faz tudo ao contrário na vida dela... Aí está vivendo, amassando barro. Aí fala, não, eu estou vivendo o processo. Aí o propósito para a minha vida é lá na frente, Deus vai fazer assim, ó, pá.
e de repente eu vou me tornar um grande milionário, e agora sim tudo faz sentido, agora eu tenho propósito. O mestre, o professor, está dando um soco na boca do estômago da gente. Você sabe outra coisa que intrigava o mestre, ou fez com que ele observasse e viu que não tem sentido? Tudo é vaidade, nada tem sentido, que grande inutilidade, tudo é vapor. Quando ele viu o destino de todos. E você vai ver isso no capítulo 9. Todos vão para o mesmo lugar. Como assim? Ele está falando da morte. Ele está falando que tanto o homem sábio como o homem tolo, ele tem o mesmo destino. Quem concorda? Alguém aqui, como diz aí, vai permanecer, como é que fala? Ficar para a semente? Ou o tempo passa só para mim? Para todos. Todos nós estamos caminhando para isso. É uma palavra dura, não é? Mas é a realidade. E ele falou que isso não faz sentido. Todos partilham, capítulo 9, verso 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o mau e o bom, o puro e o impuro, e o que oferece sacrifício, e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. E o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Aí você fala assim, meu Deus, que é isso? Que visão é essa do mestre? Mas ele está fazendo uma reflexão a respeito da morte. O mal que atinge a todos. Sim ou não? Mesmo destino. Você vai ver no capítulo 3, no verso 18, ele entrar nessa crise também, nessa busca de sentido, ele vai comparar que, vai ver que o homem não tem diferença até mesmo de um animal. Pensa no corpo de um animal. Ele, quando morre, ele se decompõe e volta ao pó. O animal respira o mesmo ar que você respira. Ele tem carne. Alguns deles têm quase os mesmos órgãos que um homem. Animal tem boca, animal tem olhos, animal tem audição. Né? Animal é a mesma coisa. E morre. E ele fala, não faz sentido. Como alguém sábio ou uma pessoa boa pode morrer e ter o mesmo destino daquele que é um tolo, daquele que usa a vida só para os seus próprios interesses? Nada faz sentido. Outra coisa que ele olha, as injustiças da vida. E olha só que ele diz no capítulo 9, verso 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos. Aqui os sábios em relação ao mundo, a sabedoria humana. Pensa numa pessoa inteligente, ele nem sempre tem comida aqui. Os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora.
Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Aí a gente só vai, ó, murchando. E aí? Parece que o propósito da nossa vida vai ficando cada vez mais longe. Não é verdade? Meu Deus. Para que eu nasci? Qual o sentido de tudo? Capítulo 6, verso 7, ele diz que todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Fala que os olhos nunca cansam de ver. O homem quer mais, quer mais. E sabe o que ele diz? Aí ele chegou à conclusão, falou, gente, é loucura tentar entender as coisas. Vamos fazer uma coisa? O melhor a se fazer é viver uma vida tranquila. Você não controla o tempo. Você não controla o dia mau, o dia bom. Quer saber de uma coisa? Faz o seguinte, aí ele fala no capítulo 7, verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, gente, vamos viver tranquilo. Mas ele chegou à conclusão também que isso não faz sentido. Então, o mestre está embaralhando a nossa cabeça. Parece que ele está fazendo com que a gente não veja sentido em nada, não vê propósito em nada. Aí você pega o livro de Eclesiastes e fala, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz... Tudo é inutilidade, tudo... Eu não sei se você percebeu, e eu quero fazer você entender isso, e agora você vai compreender o livro de Eclesiastes. Quando você pega esses versículos assim, aparentemente difíceis de entender, sabia que Eclesiastes é um dos livros mais difíceis da Bíblia? Aí você olha e fala assim, nada faz sentido, o acaso afeta a todos, o mal que acontece, muitas vezes, que é esperado para o ímpio, acontece com uma pessoa boa. Aí você olha assim e fala, nossa, a pessoa era dedicada a Deus, e você vai ver ele fazer essa reflexão, uma pessoa que era dedicada a Deus, pessoa que era honesta, uma pessoa boa, sábia, de repente a vida dela é interrompida quando ainda ela estava jovem. Aí você vê, por outro lado, um cara que ninguém gostava dele, um tolo, um cara que praticava o mal, e o cara vive até uns 100 anos. É ou não é o pensamento de muita gente hoje? Eu te falo dentro da igreja. Quando vê um mal acontecendo, muitas vezes com um homem bom, alguém sábio, alguém de Deus, e a gente fala assim, não é possível. Onde está Deus? Deus não existe e não sei o quê. Salmo 73, você vai ver esse pensamento de Asaf. Ele fala assim, parece que eu que sirvo a Deus estou todo aqui, vamos dizer assim, lascado, e quem está lá no mundo, o ímpio, parece que está desfrutando. E ele ainda ri da minha cara, parece. Enquanto eu estou indo para a igreja a pé, ele passa de carro conversível, olhando para mim e rindo. É ou não é uma crise? Ou a gente olha para isso e vê essas coisas dessa forma? Nada faz sentido. Tudo é inutilidade. A palavra rebel, não é de rebelde não, tá, irmãos? É fumaça, vapor. E sabe que vapor que é? Sabe quando você acorda num dia frio, sai lá fora, e você faz assim, aí aquela fumaça da sua boca, é isso. É esse o sentido no original. Quando ele chega em cada uma dessas coisas, na riqueza, nos grandes feitos, nos prazeres, nas coisas boas da vida, no poder, na influência, ele vê, tudo é sopro. Então, como a gente entender isso?
a gente pega esse livro e fala, meu Deus. Mas eu não sei se você reparou, e aqui está a chave para você entender essa reflexão. Então preste bem atenção nisso. Eu não sei se você reparou, mas cada vez que a gente percorria os versículos de Eclesiastes, ele falava uma frase, uma expressão. E que expressão é essa? Debaixo do sol. Nada faz sentido debaixo. Quem está debaixo do sol? A vida humana. A humanidade. O mundo. Então, quando ele está fazendo todas essas reflexões, ele está vendo em uma visão humana, debaixo do sol. Visão horizontal. Eu olho aqui, nessa superfície, uma visão superficial, só das coisas aparentes, terrenas. Eu vejo só debaixo do sol. E ele faz essa reflexão para nós entendermos que debaixo do sol as coisas não têm sentido. Sabe o que isso quer dizer? Você não vai encontrar o propósito da sua vida nas coisas dessa terra. Você vai chegar em cada um desses topos e você vai dizer, poxa, era isso? Eu não lembro quem, um parente nosso contou para a gente que ele tinha tem a sobrinha dele que era pequenininha, aí ela falava que queria ir no cinema, ela falava cinema, né? Queria ir no cinema, quero ir no cinema. Aí falou assim, vou te levar para o cinema então. Aí chega lá com a menininha, aí ela senta lá, vê todos os adultos sentados e aquela tela, todo mundo olhando para aquela tela, ela vira para o tio dela e fala assim, é isso aqui que é cinema? Ou seja, uma frustração. E é o nosso sentimento diante de cada uma dessas coisas da vida. Você almejava tanto uma coisa. Eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquilo outro, eu quero tal emprego, eu vou estudar, vou ralar. Aí você chega e fala, poxa, é só isso? Ou dali a pouco você fica muito alegre no início, igual uma criança que ganha um brinquedo. Passou alguns dias, você não se lembra mais, o brinquedo está jogado lá. É isso que o mestre ou o professor nos leva a entender, e ele faz isso já idoso, ele experimentou tudo. Se teve alguém que experimentou os prazeres dessa vida, se teve alguém que desfrutou das riquezas, que construiu grandes coisas, esse alguém foi Salomão. Alguém que chegou ao máximo do conhecimento, e ele experimentou isso tudo, para vir para nós e falar hoje, gente, nada disso vale a pena. Não vai perder seu tempo, porque tudo é inútil. Então, o que vale a pena viver debaixo do sol? Agora percebe essa visão debaixo do sol. A gente tem que tirar os nossos olhos debaixo do sol e olhar além do sol. O sentido da sua vida se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sentido da sua vida está nele. E a vida é essa, que te conheçam. A vida eterna é conhecer o Senhor, aquele que está acima do sol, aquele que governa todas as coisas, porque se nós olharmos debaixo do sol, nós vamos ver que a nossa vida é atingida pelo acaso, conforme diz o mestre. Mas na verdade não há acaso para nós, Deus governa a nossa vida e Ele sabe como conduz, e o que nós precisamos fazer é descansar na sua palavra.
É isso que devemos fazer, olhar acima do sol, olhar que Deus governa, e assim a nossa vida vai fazer sentido. O propósito da sua vida só vai ser encontrado se você olhar acima do sol, olhar para Deus, olhar para Ele, aquele que te fez, aquele que projetou os seus dias e escreveu eles antes de você nascer. Não é acaso, não é injustiça, não são riquezas, não são prazeres que dão sentido à sua vida, mas é Jesus Cristo. E o livro de Eclesiastes aponta para Jesus, porque ele mostra, gente, ó, tá aqui, ó, o resultado de tudo é esse aqui, ó, não faz sentido nada, ó. Aí agora a gente vai ver o autor, não o mestre, não Salomão, não o professor, fazer uma conclusão no capítulo 12. Ele agora mostrou para a gente todos os picos dos montes que ele percorreu. Aí agora, no capítulo 12, para fechar o livro, o autor, aquele que catalogou esses pensamentos do mestre, ele vai fazer uma conclusão. Vamos ler o capítulo 12? Lá no verso 9, que é a conclusão. Capítulo 12, verso 9. Além de ser sábio, o mestre, o professor, o Salomão, também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Quem escreveu provérbios? Salomão. Verso 10. Procurou também encontrar as palavras certas, e que ele escreveu era reto e verdadeiro. Ou seja, nada disso que ele falou é mentira. Tudo aquilo que ele escreveu, por mais que doa em você, por mais que seja um soco no teu estômago ou destruir seu castelinho de areia, tudo isso é reto e é a verdade. E olha só o verso 11. As palavras dos sábios, e aqui a gente pode entender como o autor e o mestre, o professor, essas palavras deles, tanto essa experiência do mestre quanto a conclusão do autor, as palavras dos sábios são como aguilhões. Você sabe o que é aguilhão? Quem sabe? Ninguém sabe? Aguilhão é um instrumento, uma vara, que ela tinha uma ponta aguda. Sabe para que usava isso? Para espetar o boi ou o gado ali, para que ele seguisse na direção que ele deseja. Doía, não doía no boi? Aí ele ia andando. Na ovelha, pá! Essas palavras aqui, aparentemente elas doem. Quando fala que nada faz sentido, a sua riqueza não faz sentido, aquilo que você tanto lutou não faz sentido, os prazeres que você tanto busca não faz sentido. Aí ele vai te espetando, pá! Vai espetando você para guiar aonde? Aonde você quer, aonde ele quer. E sabe, por mais que quem está falando aqui é o mestre e o autor aqui, sabe quem está conduzindo tudo? Vamos continuar lendo. E a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, ou seja, no lugar exato onde ele deve estar, pregou no lugar certo, provenientes do único pastor. Você sabe quem falou isso para a gente? Jesus. Eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Dói, não dói? Mas é o teu pastor que está te conduzindo. Ele está vendo, mostrando para você que nada nessa vida faz sentido a não ser Ele. E sabe o que isso quer dizer para nós? Conforme a irmã Fabiana aqui falou na ministração, capítulo 23 dos Salmos. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas.
A sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, é Ele quem me leva ao propósito e ao sentido da minha vida. A vida que você tanto busca, uma vida de paz e tranquilidade, de pastos verdejantes, de águas tranquilas, quem leva para lá é Ele. Não são as riquezas, não são os feitos grandes do homem, mas quem te leva para lá é Deus, Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém? Então o sentido da vida é quem? O propósito da sua vida é quem? Mas vamos continuar lendo a conclusão dele. Não acabou a conclusão. Verso 12. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, ou seja, a esses escritos. Não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa o corpo exausto. E aqui não é uma desculpa para vocês não estudarem não, tá? Não, porque Eclesiastes fala que estudar demais é cansaço. O autor não está dizendo nada disso. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Mas sabe o que ele está falando? Você quer buscar sentido a mais do que o mestre ou o autor aqui? Você vai estudar demais, vai estudar, vai buscar sentido, propósito, e você não vai encontrar nada. Você vai ficar exausto. Ele já está te adiantando aqui para você não perder tempo. E agora? E até aqui está a conclusão. Agora que já se ouviu de tudo, ou seja, nós percorremos com ele por todos esses montes, todas essas bolhas de sabão, né? Porque a bolha de sabão você soltou ali, ela, e as riquezas, e os grandes feitos, os prazeres, as coisas boas da vida, é uma bolha de sabão. Aí você vai pegar e, né? Não tem nada. E ele fala, olha só, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. O autor está falando. Tema a Deus e obedeça aos seus, porque isso é essencial, é o que dá sentido, é o que o homem deve fazer, é o dever, é a essência do homem, é obedecer os mandamentos de Deus e temer a Deus. Verso 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom e seja mal. Tudo que está escondido. Não adianta você querer fazer por fora, porque Deus sabe o seu coração. Aí muita gente agora está pensando no propósito da vida, fala assim, a pessoa está amassando barro lá, está vivendo o processo. Aí ela acha que lá na frente as coisas vão mudar e de repente, cheguei ao meu propósito, vou viver. Sabe o que o autor de Eclesiastes está falando? Está falando, gente, o propósito se vive hoje, se vive agora, enquanto é tempo. E sabe o que é? Às vezes você está buscando sentido e propósito em algo lá na frente, sendo que o propósito da sua vida é você obedecer, temer a Deus, andar na sua presença no hoje, nas coisas simples da vida onde você encontra propósito. Quantos aqui, quando vão comer a sua refeição, chegar para almoçar com a família, vocês param e oram, agradecendo a Deus pelo alimento? É nessas coisas básicas da vida, do temor ao Senhor, é que você vai encontrando propósito. Não está nos grandes feitos. Deus não se agrada da grande força, do esplendor, da suntuosidade, sei lá o quê. Deus se agrada de um coração humilde, quebrantado, aquele que agradece a Ele quando acorda, que está no seu dia a dia temendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. O propósito da sua vida é você ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, uma boa mulher, aquela que faz com prazer
as coisas na sua casa, que cuida dos seus com prazer, temendo a Deus, obedecendo a Deus. Aquele homem que vai para o trabalho e agradece a Deus, Senhor, obrigado, e trabalha como se fosse ao Senhor. É nas coisas básicas da vida. Por quê? É isso que Deus espera de nós. O propósito da nossa vida é nós obedecermos a Ele, tememos Ele e adorarmos a Ele, aonde Ele nos colocou. E se Deus tem algo grande a fazer por você, levar você a um grande lugar, você vai ser conduzido através dessa obediência, esse temor. Tem muita gente olhando lá para frente, sendo que deve viver o propósito hoje. Esse propósito deve ser vivido enquanto é tempo. Sabe por quê? Não precisa abrir, nem precisa projetar, mas eu vou ler para vocês o que ele fala, o mestre, o professor fala, em que tempo deve ser feito isso. E é um texto que é muito usado, você ouve muito isso, principalmente no congresso de jovens, numa reunião de jovens. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Ou seja, você buscou sentido em tanta coisa e chegou na velhice e você não tem mais sentido da sua vida. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Sabe o que ele está falando? Os guardas da casa normalmente são aquelas pessoas com todo vigor, parado ali, o segurança. Aí fala assim, busca a Deus, tema a Deus, antes que os guardas, que é aquelas pessoas que já eram fortes, agora elas já estão tremendo. Já foi as forças, estão ficando velhinhos. E os homens fortes caminham encurvados. As costas já pesam. Antes, aqui no verso, ainda no verso 3, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado, busca Deus antes disso. Quando eu era mais novo eu precisava disso aqui não. Eu enxergava que era uma beleza. A minha visão era perfeita, era em HD. Agora já não é mais. Ele está falando, busca Deus antes de chegar nisso. Antes da sua vista embaçar, antes de você tremer, antes das suas costas doer, ache o propósito da vida antes disso. Aí olha só, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, ou seja, você não ouve mais bem. Quem já conversou com um idoso? A pessoa faz o quê? Né? Quando eu vou conversar com minha avó, oi! Todos nós estamos caminhando para isso. Daqui a pouco é você que não vai escutar bem. Não é verdade? Engraçado, eu estou nos 30, a minha esposa às vezes me chama e eu não escuto. Diego, quando as portas e diminuir o som, né? Ele vai falando. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, né? Quando você é jovem, você, não, vamos embora, aqui, rapaz, medo de quê? Aí você já está idoso, opa, peraí. Esse lugar aqui é alto demais. Véio. É isso. E os perigos das ruas. Quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, ou seja, algo tão simples ali de tirar, né, para não danificar ali a plantação, já foi um peso, você não tem mais força. E o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Ele está falando, busque a Deus, lembre-se de Deus antes disso. Ele está falando de uma morte por velhice. E agora, ele não fala mais da morte para a velhice, ele segue dizendo, sim, lembre-se dele, do seu Criador, antes que se rompa o cordão de prata, ou seja, algo difícil, quebrou. Não era para quebrar, e quebrou.
antes que a taça de ouro se quebre. Ou seja, quando a vida está bela, está toda com a sua imponência, e de repente se quebrou, interrompeu a vida antes do tempo? Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, ou seja, quando você estava com a vasilha lá para pegar a água, ela se quebrou, não era para quebrar ali. Ou antes que a roda se quebre junto ao poço. Ou seja, não era para quebrar. Você sabe o que isso quer dizer? Que aparentemente muita gente não era para ir no tempo que foi. Fala, meu Deus, no auge, quando tão jovem. Ele está falando, busque a Deus antes disso. Lembre-se do seu Criador antes disso. Seja uma morte por velhice ou uma morte antes do tempo, busque a Deus antes. Lembre-se de Deus antes. Não perca a sua vida correndo atrás de vapor, de fumaça. Sim, aí que ele fala, e ele conclui. Antes, que a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. O tempo para você viver esse propósito de Deus é hoje, é agora. Você obedecer a Deus hoje, é você temer a Deus hoje, nas coisas simples, no acordar de manhã, preparando o seu café, como marido, como filho, como pai, como funcionário. É esse o propósito de Deus para você. E Deus vai conduzir você. O bom pastor vai te conduzir aonde Ele quer. Não se preocupe com os grandes feitos, mas obedeça a Deus nas coisas simples. Ser fiel no pouco, seja fiel a Deus no pouco, na sua vida simples aos seus olhos. Mas é isso que Deus se agrada. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E aqui se encerra o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Quem agora conseguiu entender? Faz sentido ou não as coisas acima do sol? Debaixo do sol faz? Nada tem sentido. Amém? O sentido da sua vida é Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Glória ao teu nome, Jesus. Agora, quem vai fazer aquela pergunta que eu fiz lá no início? Qual o propósito da minha vida? Se alguém aqui está ainda com essa dúvida, vamos abrir a Bíblia de novo, vamos falar Eclesiastes de novo aqui. Você entendeu? Não fica preocupado achando, não, o propósito da minha vida está lá na frente, onde Deus vai me fazer uma pessoa muito influente, ou isso, aquilo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou você construir grandes coisas, ajuntar em grande celeiro? Louco, essa noite pedirá a tua alma. O que você tem preparado, o que você ajuntou, para quem será? O que Deus requer de mim e de você é uma vida de humildade, de obediência, de confiança, de obediência aos seus mandamentos, à sua palavra. Vivendo nas coisas simples, se alegrando nas coisas simples, com contentamento. Eu estou contente, alegre. Olha para as coisas boas que Deus fez na sua vida e para de olhar aquilo que você não tem. Às vezes você fica só olhando as coisas que te faltam, entre aspas, e você só fica, meu Deus, que vida é essa? Ou, não tem sentido. Parece que eu nasci para sofrer. Tira esses olhos debaixo do sol e olha acima do sol. Quem tem Jesus já tem tudo o que precisa. Pode alguém ter falta na presença de Jesus? Alguém pode ter falta de alguma coisa na presença dele? Se você tem Jesus, você não tem falta de nada, meu irmão. Agradeça a Deus pelo que Ele já te deu hoje. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo seu alimento.
pela sua igreja, pelos seus irmãos. Agradeça. Viva o propósito de Deus hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque nós não entendemos nada, mas a tua palavra é que nos dá a luz. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim como diz, Senhor, Eclesiastes, essas palavras são como um aguilhão, Senhor, que muitas vezes nos espeta, Senhor. Dói ouvir isso, mas essa é a verdade que nos conduz à vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá propósito para viver. É o Senhor que traz sentido à nossa existência e à nossa vida. A nossa vida, Senhor, é feita, o propósito dela é para a tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, esse privilégio que é viver para a tua glória, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, aqui quando nós tentamos viver, Senhor, para os prazeres dessa vida. Nos arrependemos quando nós tentamos, Senhor, viver, Senhor, para as riquezas, para o trabalho, para as grandes conquistas, os grandes feitos. Perdoa-nos, ó Deus, por buscar, Senhor, sentido e propósito nas coisas tão fúteis da vida. Nos ajuda, Senhor, a olhar acima do sol, aquele que governa o sol, aquele que governa as estrelas, a terra, que equilibra todo o universo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tira, Senhor, o nosso olhar debaixo do sol e nos faz, Senhor, olhar acima de tudo, onde está o seu trono que governa sobre todas as coisas. A nossa vida, Senhor, não é o acaso, não são, Senhor, as coisas aparentes, mas é o Senhor, é quem governa o nosso ser. Meu irmão, descanse e confie no Senhor, porque Ele é o seu bom pastor e Ele te conduz a pastos verdejantes e Ele sabe por onde te guia, mesmo que aos seus olhos pareça difícil, pareça como aguilhão que espeta, mas Ele está te conduzindo à vida, e a vida eterna em Jesus Cristo.